Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Hoje voltarei a falar de uma falsa aparição mariana. E qual é essa falsa aparição mariana? Claro que eu estou falando de Anguera, gente. Ali a situação realmente está cada dia mais complicada. O Dom Zanoni, que já assinou uma carta pastoral, que ele mesmo produziu, junto da suposta comissão que analisa a falsa aparição de Anguera. O Dom Zanoni, que assinou essa carta que diz que o vidente causa desorientamento e confusão na cabeça dos católicos, infelizmente ele está procrastinando a excomunhão desse vidente. O Pedro Regis, eu já falei, ele não faz mais parte da Igreja Católica, ele não está mais dentro do corpo. Ele já está auto-excomungado. O que precisa neste momento é de uma formalização. E ele pede essa formalização. Em vários vídeos ele já disse, pode mandar 50 excomunhões que ele assina todas. Ele tem esse desejo de uma formalização. É claro, ele sabe que uma excomunhão neste momento, para ele, gente, vai ser muito bom. Vai aumentar o número de inscritos no canal. O número de visualizações nos vídeos vai aumentar, o engajamento e é claro que o AdSense também. Ele tem noção disso, tá, gente? Ele não é burro. O Pedro Regis não é inocente. Ele não sobreviveu a vida toda, né, com esta entidade que aparece para ele. Ele não sobreviveu 38 anos à toa. Ele é um cabra muito inteligente. Ele tem, sérios problemas com a doutrina da Igreja Católica, principalmente com a santa tradição, com a sagrada tradição. Ele tem sérios problemas. Ali sim, ele é meio ignorante, mas nessa questão do marketing pessoal, ele realmente tira de letra, tá? E ele sabe que uma excomunhão neste momento, gente, vai angariar muitos inscritos para o canal dele. Ele sabe disso, né? Ele sabe que a maioria dos inscritos, ele tem noção disso. A maioria dos inscritos do canal dele são sedevacantistas. Pessoas que já não fazem mais parte da igreja, que não tem mais papa, não obedece, não tem obediência. Ele sabe disso. Por que você acha que ele voltou os ataques ao Santo Padre? Ele tinha parado por um momento, parece que teve uma conversa com Dom Zanoni, né? Passou ali o ano passado tentando mudar, ali o nicho do canal, não conseguiu, perdeu inscritos, perdeu visualizações e agora ele percebeu que o negócio é o sedevacantismo, tá? A perseguição contra o Santo Padre, seja ele qual for. Ele voltou na 14ª potência, tá, gente? E é sempre o finado Francisco, sempre jogando nas costas do finado Francisco. Você veja que a entidade demoníaca que aparece ali, o negócio é tão demoníaco que não permite que ele chame o Papa Francisco de Papa. Enrola a língua se ele for chamar de Papa, entendeu? Então o negócio é muito complicado. Nem exorcismo dá jeito. Nem exorcismo dá jeito. Eu quero fazer esse vídeo bem rápido, porque eu não estou com tempo hoje, não consegui nem fazer a thumb ainda, tá? Por isso que eu não coloquei, a capa aí no início do vídeo. Eu vou mostrar para vocês uma coisa bizarra. Uma coisa bizarra, que em qualquer momento na história da igreja, esse cabra tinha sido excomungado. No mesmo momento. Aliás, como eu falei, ele já é excomungado. Automaticamente ele já não faz mais parte da igreja, tá, gente? Ele tem ciência disso. Precisa de uma formalização e tem que partir do bispo dele, que é o Dom Zanoni. Nós estamos esperando isso acontecer, mas nesse Brasil, no mundo que nós vivemos, e nesse país principalmente, todo mundo faz vista grossa para tudo, né? Principalmente as autoridades.
As autoridades fazendo vista grossa para tudo. É o que tem para hoje, tá? E não tem uma solução. Não tem uma solução, pelo menos para os próximos 200 anos. Vamos sobreviver ao caos no país. Não é na igreja em si, é no país, no mundo, tá? É um caos, tá? Voltando aqui para o assunto, eu vou mostrar para vocês um vidente chamado Pedro Regis, que diz ver a Mãe de Deus durante 38 anos da vida dele, com mais de não sei quantas mensagens, 6.000 mensagens, todas heréticas, dizendo que tem profecias que nunca se cumpriram, a não ser aquela coisa genérica que pode se encaixar em qualquer lugar, né? Eu vou mostrar para vocês ele dizendo, são as próprias palavras dele, tá? Ele dizendo que vai comemorar uma desgraça dentro da Igreja Católica. Ele fala com todas as letras que ele vai comemorar uma desgraça dentro da Igreja Católica, tudo para colocar em um livrinho, né, que ele sempre faz isso, mais uma profecia de Anguera se cumprindo. Vocês têm noção do que é isso, gente? Vocês têm noção? Ele quer que aconteça uma desgraça dentro da Igreja Católica para que ele possa colocar aquilo... Porque assim, não tem profecias que se cumprem em Anguera. Não existe, tá? Não tem profecia em Anguera. O que tem lá é tiro dado para tu quanto é lado para tentar acertar alguma coisa. Isso não é profecia. Mas ele tem aquelas que eu chamo de tiro no escuro, né? Nunca vai acontecer, mas ele fica sempre colocando para um dia depois de amanhã. Vai que aconteça, ele realmente, né? Aí vai se tornar o vidente do século, entendeu? E ele espera isso daí. Ele espera, ele reza para que isso aconteça. Até hoje nada de extraordinário, tá, gente? A não ser a cruz será pesada em determinado lugar. Sempre a cruz será pesada em determinado lugar. Meus filhos chorarão em determinado lugar. Coisas que acontecem todos os anos. Desgraça, né? Catástrofes. Acontece todos os anos. Não precisa, né, de entidade demoníaca nenhuma subir do inferno, aparecer para alguém para dizer que vai acontecer uma desgraça em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador. Não precisa, nós já sabemos disso, tá? Mas, né, entidade demoníaca é complicado, mente para todo mundo, tá? Então vamos lá, minha gente, vamos ver. Isso foi patético e mostra que de católico não tem nada, né? Católico não tem nada. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like maroto aqui no vídeo, gente. Dá o like maroto aqui no vídeo. Por favor, deixa um comentário, o que você acha? Um vidente que diz ver a Mãe de Deus durante 38 anos da vida dele, dizendo que vai comemorar uma desgraça dentro da Igreja Católica. Ele quer estar vivo para que isso se cumpra, para ele comemorar. E ninguém está manipulando, tá? Eu vou colocar, são as palavras dele aqui. São as palavras dele. Então deixa um comentário aqui. Se você puder contribuir financeiramente com o meu canal, aqui ó, chave Pix crismacabelos@gmail.com, tá? Meu canal é de denúncia mesmo, meu canal é de denúncia, é de crítica, eu critico mesmo falsas aparições marianas, o apocalipse bizarro protestante que foi inserido dentro do catolicismo também será criticado aqui no meu canal, tá? Quem gostou, gostou, não gostou, filho, vai pescar. Ou se não, morde o rabo. Faça o que você quiser. Então, o Pix do canal crismacabelos@gmail.com. Se você quiser fazer parte do nosso clube de membros, está aqui na descrição do vídeo, tá? Eu tenho que tirar da descrição a rifa, né? A rifa já foi, então, enfim, daqui a pouco eu tiro na descrição. Então, tem o clube de membros, tem 3 opções: R$1,99, R$4,99, R$7,99, tá? Escolha uma opção e seja feliz. É muito importante contribuir com os canais católicos, tá, gente? Esqueci de falar sobre o hypar, meu. Se aparecer a opçãozinha hypar ali nos comentários do vídeo, se aparecer essa opção, clica de graça, gente. Eu vou entregar o vídeo para mais 1.400 pessoas, né? E o vídeo ali, graças a Deus, o vídeo de ontem que eu fiz a análise do debate do Juan Oliveira, né? O protestante, com o Ariel, o grande católico,
Já deu muitas visualizações, viu, gente? Muito obrigado mesmo pelo engajamento. 1.400 views já. Muito obrigado mesmo, tá? Vamos ver se a gente consegue aumentar isso daí. Sem mais delongas, vamos para a próxima cena. Deixa eu colocar o celular aqui do ladinho. E a gente vai ouvir o Pedro Regis dizendo que ele vai comemorar uma desgraça dentro da Igreja Católica, né? Qualquer um diria que iria chorar por uma desgraça dentro da igreja. Não, ele comemora, tá, gente? Vamos lá. Está aqui, ó, do ladinho aqui, o meu celular. Não é o meu celular, só uma imagem, tá? E eu vou colocar aqui para... Gente, são as palavras dele, tá? São as palavras dele. Não, cara, eu não quero que ninguém diga que eu estou manipulando nada. Eu não quero, eu não estou manipulando nada. São as palavras dele. Uma pessoa que causa confusão e desorientamento na cabeça dos católicos, segundo o bispo dele. O bispo dele deixou isso bem claro assinando aquela carta pastoral, que causa desorientamento e confusão. Prestem atenção nessa confusão aqui. Muito bem. Acho que o que eu tinha que dizer, já disse. Não é bom falar muito não, porque é para vocês compartilhar essa catequese, essa informação e essa mensagem de ontem. Eu chamo de bomba pesada. O que aconteceu neste vídeo, tá, gente? Acho que foi no dia... Hoje nós estamos no dia 6, acho que foi no dia 4 isso daqui. Isso é um documento da igreja, se não estou enganado. Eu realmente não pesquisei muito sobre isso, não estava com muito tempo, né? A respeito novamente da questão de ordenação feminina e mais uma vez a igreja, através de suas autoridades, vem a público pronunciar que não existe a mínima possibilidade, prestem atenção, gente, a mínima possibilidade de ordenação feminina. Não existe. Foram encher o saco do Papa São João Paulo II, cara. Encheram o saco dele. E São João Paulo II, vamos ser bem sinceros, tá? Ele abriu muito a igreja para o modernismo. A gente sabe disso. A RCC cresceu, por exemplo, dentro do pontificado de São João Paulo II. É inegável isso daí. Foi um dos maiores papas que eu vi, né? Lutou contra o comunismo, né? A questão do Muro de Berlim teve o dedo dele, a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, mas, né, principalmente a questão do modernismo e dos aparicionistas, eles cresceram no pontificado de São João Paulo II. E foram encher o saco do Santo Padre por causa dessa questão da ordenação feminina, que é uma questão ligada ao modernismo, tá? Eu tô criticando aqui, eu não sou modernista. Eu nunca fui modernista. O pessoal, né, coloca aí, vai modernista. Não, eu nunca fui modernista, nunca fiz parte da RCC, nunca fiz parte de nada. Aliás, não faço parte de movimento nenhum, sou católico apostólico romano. Do mesmo jeito que eu critico os tradicionalistas, eu também critico os modernistas. E São João Paulo II, né, ele publicou um documento, e nesse documento ele diz que não existe a mínima possibilidade, tá, de ordenação feminina e que nunca vai existir isso dentro da igreja, e acabou, está encerrado, né? Como eu falei, o Papa tem o poder de ligar e desligar, ele desligou isso e acabou, desligou de vez, acabou. Não tem mais como existir uma situação assim. Não me recordo de Bento XVI, se na época do Bento XVI também encheram o saco dele por causa de ordenação feminina, e sempre vai existir, tá, gente? Sempre vai existir. Se você não quer uma igreja, presta atenção, Pedro Regis, você não quer uma igreja que tenha problemas, hereges dentro da igreja, sempre querendo trazer heresia, você não quer, vai pro protestantismo, cara, lá deve ter alguma coisa bonitinha para você. Na igreja católica tem problemas. Na igreja católica, até a volta de Cristo vai ter esses problemas. Se você não quer passar por isso, vai lá pro protestantismo, cara. Lá deve ter alguma coisa bem bonitinha para você. Foi encher o saco do Papa Francisco. E o Papa Francisco, a mesma coisa. O Pedro Regis, ele mente quando ele fala que o Papa Francisco, né, não queria... É sempre assim, a teoria da conspiração, né? Ele falou que não, mas falou que sim, não falou que não. O Papa Francisco falou que não. Encheram o saco dele, ele falou não existe a mínima possibilidade de ordenação feminina. Ah, mas é que ele falou para estudar a questão das diaconisas. Ele falou para estudar a questão das diaconisas no 1º século. Um bando de jumentos, para não dizer outra coisa.
jumentos. Vem a público dizer que ele falou que não, mas ele depois mandou estudar para ver se vai ter ordenação de diaconisas. Ele não falou isso. Papa Francisco não falou isso, gente. Quem diz isso é um mentiroso. O que ele disse é fazer um estudo a respeito das diaconisas no primeiro século. Faz parte da história da igreja. No primeiro e segundo século tinha, sim, as diaconisas. E ele mandou sim, ele mandou não, na verdade ele deu autorização para se fazer um estudo sobre essas diaconisas. Em nenhum momento ele falou que era para trazer isto para nós. Ele deixa bem claro que não há a mínima possibilidade de existir diaconisas hoje na igreja, sacerdotisas, papisas, não existe a mínima possibilidade. Só que o Pedro Regis, ele, como eu falei, gente, uma mentira, é muito complicado, mentira é vício, tá? Mentira é vício. Você conta uma mentirinha hoje, parece que não tem muito problema, né? E eu não vou ser hipócrita, todo mundo aqui já mentiu alguma vez na vida. Às vezes até por um bom motivo, né? Você tenta esconder alguma coisa para não magoar alguém, enfim. Né? Mas não deixa de ser uma mentira. Então, se conta uma mentirinha, você não vê problema nenhum, mas aquilo vai aumentando. Pô, mas se eu contei uma mentirinha, não teve problema nenhum, eu vou comentar uma outra, um pouquinho maior. Só que aquilo vai virar uma bola de neve, a questão de São José vivo na época de Cristo, no momento em que Jesus Cristo estava crucificado, né? Veio com esta mentira e agora virou bola de neve na vida do Pedro Regis. A todo momento ele inventa uma outra para dizer o porquê São José estava vivo, né? E o covarde largou Maria Santíssima sozinha ao pé da cruz ao lado de São João. Enquanto ela estava lá sofrendo, o covarde estava lá num bem bom. Vocês entenderam? Onde chega a mentira? Tá? É mentira. A história de São José vivo é mentira. São José já tinha morrido quando Jesus era adolescente. Isso está bem enraizado na história da igreja, na santa tradição. Mas sempre tem que vir uma mentira para tentar resolver aquela que você contou primeiramente. E ele tenta, gente, a qualquer custo, porque Anguera não tem profecias. O que tem são tiro para quanto é lado, como eu falei, né? Coisas genéricas. E ele tenta a todo custo dar um tiro no escuro certeiro. E ele não consegue, nunca conseguiu isso daí. Ele tenta inventar moda sobre a questão da renúncia de Bento XVI. Ele tem que inventar uma mentira. Ele inventa uma mentira sobre a renúncia de Bento XVI, que o próprio Bento XVI veio e desmentiu várias vezes, por sinal. E um ano antes da morte do Bento XVI, ele desmentiu de novo. Mas Pedro Regis sustenta a mentira para tentar validar uma profecia que não se cumpriu. Não se cumpriu, não tem nada a ver com Bento XVI, aquela tal da profecia do rei tirado do trono, mas ele inventa uma teoria da conspiração. E a vida dele é sempre assim, inventando uma mentira para tentar validar uma profecia. E ele tenta acertar uma, gente, ele tenta acertar uma, não tem jeito, cara. E ele inventou essa história agora de que essa entidade demoníaca que aparece para ele falou que a Igreja Católica vai ter sacerdotisas, mulheres ordenadas, e ele está insinuando. Ele está insinuando que esta entidade apareceu e disse que vai ter uma papisa, hein? Ele não falou com todas as letras, mas ele está insinuando que esta Eva, ele vai falar agora aqui, porque olha como são as coisas, né, da entidade. No mesmo dia que a igreja publica um documento dizendo que jamais vai existir isso na igreja, tá? Jamais vai existir isso na igreja. Ele tenta encontrar um subterfúgio no meio do texto, fala, mas ele deixou algo aberto aqui. Mentira, mentira. Não tem nada aberto, não. No mesmo dia a entidade aparece e me traz uma revelação dizendo que Eva vai ter poderes e vai tomar o lugar de Adão. No mesmo dia, gente. É igual aquela profecia de que ela não morreu, né? A revelação de que ela não morreu. A Igreja Católica, através, né, do documento da proclamação do dogma de fé da Assunção de Maria, diz claramente: Maria Santíssima passou pela morte temporal, ressuscitou e subiu aos céus. Ele não sabia disso, foi lá e inventou a história de que ela não morreu. Agora, tá vendo? Uma mentira atrás da outra. Aí quando questionaram ele sobre isso, no mesmo dia ele disse que ela apareceu para ele e falou: não, realmente eu não morri. Eu conheço um ser que não morreu, eu já falei. E é o que aparece para ele, realmente não morreu, tá? Isso eu concordo. Em gênero, número e grau. O que aparece para ele, eu tenho certeza que não morreu.
E aqui, no mesmo dia, ele vem com essa história de que a igreja vai ordenar mulheres há 2, 3 anos e isso não acontece, cara. E toda vez, é engraçado que ele vem com essa historinha, e sempre que ele aparece com essa historinha, parece que é coisa do Espírito Santo, tá, gente? Para acabar com essa entidade. Toda vez que ele começa a bater nessa historinha, a igreja emite algum comunicado, algum documento, alguma coisa sobre a questão de ordenação feminina, dizendo que isso jamais vai existir na igreja, né? Então, assim, quem continua achando que isso aí é real, que Virgem Maria aparece para Pedro Regis, cara, você precisa procurar alguma coisa, alguma ajuda, principalmente espiritual, tá? Principalmente espiritual. Então a igreja vai lá e emite o documento e claro que a entidade aparece para ele no final do dia e diz assim, olha, uma revelação bombástica. Revelação bombástica. Eva ganhará poderes e tomará o lugar de Adão. Cara, eu tô falando para vocês, ele tá insinuando que esta Eva é uma papisa que vai estar à frente da igreja católica. É isso que ele tá insinuando. É o tiro certeiro que ele quer dar. O problema todo, gente, não é ele ficar aí trazendo essas profecias que nunca irão se cumprir, igual os homens da barba, né, que irão invadir o Vaticano. Já falei, vai lá tentar, tenta. Qualquer homem de barba aí, vai lá tentar invadir o Vaticano. Vai lá, veja o que vai acontecer com você. Gente, e ele tenta validar isso, tá? E ele tenta dar esse tiro certeiro e acertar e ele tá vendo que isso não vai se cumprir. Ele tá vendo que a igreja tá indo na contramão disso daí. Ele ficou tão desesperado nessa live, gente. Ele ficou tão desesperado, mas tão desesperado por causa desse documento, que ele teve a capa... Prestem atenção, gente. Se isso aqui não é coisa do adversário, eu já não sei mais nada. Se isso aqui não é coisa do adversário, eu já não sei mais nada. Prestem atenção nisso daqui, gente. O que ele vai dizer a respeito mulheres ordenadas, que ele está dizendo que é uma profecia que vai se cumprir, e no dia em que a igreja emite um documento dizendo que isso nunca vai existir na história da igreja. Prestem atenção. Eva ganhará poder. Mas que poder é que Eva vai ter? Possa ser que tu e eu não veja. Quer dizer, eu também estou exagerando, né? Possa ser que tenha gente aqui. Eu tenho 56. Meus pressentimentos é que eu não vou durar muito na Terra. Para mim, tanto faz 6 como meia dúzia, indo pro céu que eu quero. Cara, você não vai pro céu. Eu tenho uma informação muito chata para te dar, cara. Pro céu você não vai. Infelizmente. Infelizmente. Principalmente depois disso daqui. Prestem atenção. Mas eu também não vou aqui dizer que eu acho que isso vai acontecer depois dos 50, 100 anos. Que aí também eu estou esculhambando, né? Eu não acredito que isso vai acontecer assim, não vou dizer em breve, para não ser mal interpretado. Mas não tem 50 anos, na minha opinião, viu? Não foi Nossa Senhora que me disse, não. Para não confundir a minha fala. A minha opinião, eu não vejo, diante do que eu escutei de Nossa Senhora, que a gente tem 50 anos para ver essa bagaça aqui, não. Eu queria estar vivo, Ave Maria. Ele queria estar vivo. Presta atenção. Eu queria estar vivo para comemorar o cumprimento da profecia. Ele queria estar vivo para comemorar o cumprimento dessa profecia. Gente, isso aqui é uma desgraça. Entenda, se um dia existir, realmente, isso não vai acontecer, tá, Pedro Regis? Não vai acontecer. Quem está falando aqui é Cris Macabeus e não precisa de revelação nenhuma. Não precisa de revelação nenhuma, não precisa de entidade, nada. Eu só preciso saber que eu estou na igreja de Cristo. Só isso, mais nada. Não vai acontecer. Essa profeciazinha sua aí não vai se cumprir. Agora, o cara, ele diz que ele vai comemorar uma desgraça para a igreja católica. Se um dia acontecer isso, acabou a igreja católica, gente. Se um dia acontecer isso daí, acabou. A igreja católica não é a igreja de Cristo. Acabou. Aliás, não existe cristianismo. A mesma coisa que eu falo do terceiro templo de Jerusalém. Se um dia reconstruírem o terceiro templo de Jerusalém como as pessoas querem, aí alguns judaizantes, primeiro sacrifício dentro do templo, acabou a igreja católica, acabou o cristianismo, Jesus é uma mentira, não existiu. É a mesma coisa isso aqui. Se isso aqui acontecer, acabou o cristianismo, acabou Jesus Cristo, acabou tudo.
E ele vai comemorar. Ele disse que vai comemorar porque a entidade acertou, pelo menos dessa vez, né? Vai acertar uma profecia em cheio. Eu vou voltar aqui, tá, gente? Vou mostrar, são as palavras do Pedro Regis, tá? Presta. É comigo? Muito bem. Acho que o que eu tinha de dizer, já disse. Não é bom falar muito não, porque é para vocês compartilhar essa catequese, essa informação e essa mensagem de ontem eu chamo de bomba pesada. É sempre uma desgraça, né, gente? Como eu falei, fujam desses canais que vivem do caos. Fujam. Católico, para de dar ibope pra merda, católico. É o outro falando pra construir vender tudo e ir pro mato, morar no meio do sítio. Meu Deus do céu, gente. Fujam desses canais, gente. O que vocês têm na cabeça de estar seguindo isso daqui? Eva ganhará poder. Ó. Mas que poder é que Eva vai ter? Possa ser que tu e eu não veja. Quer dizer, eu também estou exagerando, né? Possa ser que tenha gente aqui. Eu tenho 56. Como eu falei, gente, presta atenção na linguagem corporal, tá? Olhando para baixo. Presta atenção na linguagem corporal. Meus pressentimentos é que eu não vou durar muito na Terra. Para mim, tanto faz 6 como meia dúzia, indo pro céu que eu quero. Mas eu também não vou dizer que eu acho que isso vai acontecer depois de 50, 100 anos, que aí também eu estou esculhambando, né? Eu não acredito que isso vai acontecer assim, não vou dizer em breve, para não ser mal interpretado, mas não tem 50 anos, na minha opinião, viu? Não foi Nossa Senhora que me disse não, para não confundir a minha fala. A minha opinião, eu não vejo, diante do que eu escutei de Nossa Senhora, que a gente tem 50 anos para ver essa bagaça aqui, não. Eu queria estar vivo, Ave Maria. Eu queria estar vivo para comemorar o cumprimento da profecia. Porque eu sou, que eu saiba, né? Se você conhece outro, me fale. Eu sou o único na Igreja Católica, em todo mundo, que está afirmando isso. O Vaticano dizendo que não. Porque tu é um herege, cara. Você está afirmando porque você é um herege. Simples. Você é o único dentro da Igreja Católica que está afirmando algo que nunca vai acontecer. Porque se acontecer, como eu falei, que você vai comemorar, é o fim da Igreja Católica, é o fim do cristianismo. Se acontecer, é o fim. É o cara que ele tá lutando contra, tá, gente? São as palavras dele. Aqui tô colocando as palavras dele, não tô manipulando nada. É lamentável, isso aqui é bizarro, tá, gente? Isso aqui é bizarro, tá? Então, e Pedro Regis dizendo, Nossa Senhora disse para mim que vai. Olha que tema braba, né? A igreja está dizendo que não, vírgula. Embora não está definido 100%. Eu digo, eu estou entendendo. Nossa Senhora não está errada, ela está certa. A Nossa Senhora está certa, não é a entidade demoníaca que aparece ali, tá, gente? Enfim, né? Nem vou colocar muito. Quem quiser assistir o vídeo inteiro, vai lá assistir, vai falar mais umas besteiras aí sobre homens casados. E eu já não tenho muita paciência mais para isso daqui, para falar a verdade, entendeu? É lamentável. Lamentável é quem fica dando ibope para isso daqui, tá? Diz aí o que você acha de um vidente que diz ver Nossa Senhora 38 anos, dizer que vai comemorar uma desgraça dentro da Igreja Católica. Aliás, é uma desgraça final, porque se isso acontecer, acabou a Igreja. Não tem mais Igreja Católica, não tem nem cristianismo mais. O que você acha disso? Coloca aí nos comentários aí. Você é angueriano? O que você acha disso aí? O cara vai comemorar, deixa bem claro, vai comemorar a desgraça dentro da igreja. Vai comemorar a desgraça. Tudo para poder colocar a profecia dele dentro de um livrinho que ele vai o quê? Vender depois, né? Com os livrinhos com as profecias que se cumpriram, supostamente, né? Se cumpriram de Anguera. Cara, isso é... Dom Zanoni, sério, velho. Dom Silvério, Dom Itamar já vai ter muito que explicar no juízo. Vai ter muito que explicar, porque não deu um corte rápido nisso logo no começo. Dom Itamar, cara, e Dom Silvério, tenho dó. Realmente eu tenho pena, cara. Tenho pena. Rezo para que eles... Né, acho que quem morreu foi Dom Silvério que morreu, né? Dom Itamar tá vivo ainda. Eu rezo para que ele tenha se arrependido antes da morte dele. Cara, eu rezo muito para que ele tenha se arrependido. Até porque contribuiu muito, né, na época de montar uma comissão com um amigo dele sendo, né, o presidente da comissão. Enfim, né? A gente sabe o que aconteceu ali. Ele mesmo conta isso aí.
O que aconteceu na época, ele mesmo conta, né? Agora, Dom Zanoni, velho, você vai ter muita explicação para dar, viu, no juízo. Muita explicação para dar. Você sabe, Dom Zanoni, você sabe que isso aqui causa confusão e desorientamento na cabeça das pessoas. E você está deixando, está procrastinando, está permitindo. Você vai ter muita explicação para dar no juízo. Que lamentável. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.